Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia do astrólogo e tarólogo Paulo Beni. Bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, mais uma edição da Madrugada Astral. Você já me acompanha pelas redes sociais? Não? Opa, por favor, vem aqui, @Paulo Beni Astrologia. E você, eu já convido agora, final de ano, agenda aberta, para fazer seu mapa astral, mapa natal, previsões, astrologia kármica, principalmente aí para você que gosta das outras vidas, e também os atendimentos de tarô e hipnose. É só agendar sua consulta pelo código 11 993 02 0468, 11 99302 0468. Agradecendo aqui a todo mundo que tem acompanhado o meu programa, pode ser aqui pelo meu canal do YouTube ou também pelo canal da Madrugada Astral, sempre todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã. Sempre um convite especial para você. E eu tenho agora em dezembro trazido alguns temas que já está versando um pouquinho sobre essas novas resoluções de final de ano, não é? Sobre as promessas que a gente faz para a gente mesmo, para que você possa fazer melhores escolhas. Então, os temas que eu estou acompanhando, trazendo e partilhando aqui com vocês, eu desejo que você também envie esse vídeo para a pessoa que você mais gosta, mais ama. Sabe por quê? Isso tem propagado uma mensagem positiva, de ânimo, e sempre trazendo conhecimento sobre astrologia, tarô, hipnose, ciências herméticas, e esses assuntos desmistificando para que você aplique na sua vida. E o tema de hoje, também muito interessante, dos atendimentos que eu venho fazendo aqui durante a semana com os clientes, que é o seguinte: como criar a versão que você justamente exige do próprio futuro. E olha só, uma pergunta para que a gente possa pensar juntos aqui. Pensa comigo junto. Quem você precisa deixar de ser para que a sua vida finalmente avance? Qual é a versão que você precisa realmente deixar de ser? Isso pode ser apontado por você, de repente pode ser apontado pela pessoa amada, pela pessoa que você convive, uma pessoa do trabalho, uma versão que você fala assim: poxa, Paulo, eu quero deixar de ser essa pessoa finalmente, para até experimentar novas versões. Qual hábito, de repente, ou qual decisão ou padrão representa realmente a versão que o seu futuro está chamando? Isso é importante agora porque final de ano a gente se vê numa nova versão, a gente se vê de um novo jeito, num novo hábito, num novo lugar, com novas pessoas. Então qual é a versão que você pensa sobre isso? E você, então, diante de tudo isso, você está construindo então essa nova versão? Ou, de repente, você está repetindo capítulos e versões ao longo da vida que você não deseja mais? Essas reflexões nós vamos conversar um pouquinho junto com você nesses 25 minutinhos. E sempre lembrando, daqui a pouco eu trago as previsões para o final de semana, então fica comigo, veja sempre a previsão para o seu Sol e o Ascendente, para que você possa ter um final de semana mais feliz. A ideia de versão futura, muitas vezes a gente trabalha com isso, e eu já conversei sobre isso com vocês aqui. A gente precisa tomar um cuidado, viver o presente, sem estar preso ao passado e também não ficando com a expectativa, não é, do futuro. A gente tem que viver o presente, saber do presente, construir o presente, até porque o passado já se foi, o futuro não chegou. Porém, se eu tiver uma compreensão do que aconteceu no passado, estabelecer um estado de consciência do futuro que eu quero chegar, aí sim eu faço o que nós chamamos de delimitar a linha do tempo, trazendo as versões do passado e do futuro para se construir no presente. É esse o convite que eu faço sempre para você. Não é ficar preso ao passado, e aqui sempre trazendo com todo respeito, né, as pessoas que de repente ficam num estado talvez mais depressivo ou gerando uma ansiedade de que o futuro chegue. Não. Eu preciso trazer esses dois momentos, essas duas linhas do tempo, para que elas possam sim caber no meu estado futuro, entrar na vivência que eu tenho hoje. Até porque essa ideia de versão futura, a nova versão não surge do nada, ela é construída aos poucos. E às vezes a gente quer o melhor físico, não é? A gente quer o melhor estado físico para estar bonito, bonita, seja para a gente mesmo, para a pessoa amada, para a família, para os amigos,
para quem você quiser, ou até só que seja para você, não é? Mas você tem que construir isso. A gente quer estar mais inteligente. Ué, mas quantos livros você já leu? Qual foi o último livro que você leu este ano, 2025? Não é? Qual foi o curso que você, de repente, justamente fez que te evoluiu? Qual foi a experiência que você se permitiu de fazer algo novo pela primeira vez? Se você não constrói isso, fica difícil uma versão futura. Trouxe aqui um pensamento do Carl Jung que é o seguinte, abre aspas, não somos o que nos acontece diariamente, somos o que escolhemos nos tornar todos os dias, fecha aspas. Então a gente não é construído pelas situações do acaso, a gente é construído com aquilo que a gente faz todos os dias, seja o tal do hábito, e de novo, tem gente que gosta da citação da construção de um hábito em 7 dias, 21 dias, 3 meses, pouco importa qual é o ciclo que você vai usar, mas construa um novo hábito todos os dias, principalmente para que você possa ver a versão do futuro construída no momento atual, aquilo que eu estou falando para você, você entendendo o que você fez no passado, entendendo a que situação quer chegar no futuro e trazendo tudo isso para acontecer no presente. E isso é importante porque até compartilhando aqui com vocês num movimento astrológico, eu já trouxe esse conhecimento aqui antes, mas retomo ele também. Por quê? Quando você me chama para fazer o seu mapa astral e as previsões, eu sempre falo assim, olha, me veja dia, mês, ano, hora e local de nascimento e 10 fatos da vida importantes para que eu possa localizar melhor as suas previsões. Mas Paulo, por que você quer saber 10 fatos da vida? Você já não é o astrólogo? Sim, sou o astrólogo. Mas quando eu percebo esses 10 fatos da vida acontecendo no seu mapa, eu localizo melhor como foi este passado e como pode entrar melhor em sincronia este futuro. E a partir daí, eu trago para você melhores conhecimentos e ferramentas de como você pode fazer a versão que você deseja ver realizada. Então, entender melhor este passado até na astrologia vai trazer um melhor futuro. Não quer dizer que eu vou minimizar, exterminar os fatos ruins. Pelo contrário, isso não tem como. Mas eu trago clareza de consciência e de conhecimento para que você possa tomar melhores decisões. Isso, inclusive, eu já até falei para você. O mapa que eu te entrego é para que você use até no próprio celular, e hoje a nossa vida está no celular, a gente acorda despertando com ele, ouvimos nossas músicas, nossos podcasts, leituras, enfim, fazemos nossos investimentos, a nossa agenda, vemos nossas redes sociais e vamos dormir programando o próximo alarme do dia seguinte. Ou seja, o celular está presente o tempo inteiro e o mapa que eu te entrego, ele vem para que você possa usar no celular e assim você utilizá-lo ao longo do dia, com melhores decisões, melhores perspectivas. Então, venha fazer seu mapa para trazer esse tipo de conhecimento para você. Agora, o que te impede dessa nova versão? O que está te impedindo em realmente construir uma decisão para viver a melhor versão que você deseja ver, seja agora chegando 2026, 27, 28, o tempo que você está vendo este vídeo? Pode ser a procrastinação. Ah, Paulo, eu não procrastino não, né? É uma palavra até difícil de se falar. Será que você não procrastina? Será que você não está deixando para tomar uma decisão importante ou um pequeno hábito agora, neste momento que você está me ouvindo e vendo este vídeo? Muito cuidado. Será que você não está preso a uma identidade antiga? Principalmente, às vezes a gente fica preso a um elogio antigo. Ah, Paulo, eu gostava tanto daquela sua outra versão, quando você fazia assim, quando você reagia assado, não é? Ou você que está aqui me escutando, me vendo, cuidado, você não está preso ou presa a uma versão antiga que te elogiaram, que de repente foi importante lá para aquele momento, mas não é mais. Você precisa evoluir, como toda evolução da natureza, dos animais, das plantas, você também precisa entrar no estado evolutivo. E aqui eu trago um conhecimento iniciático que é o seguinte, você já deve ter ouvido isso, a vida
É um eterno para frente, para o alto, não tem para trás. Isso, inclusive, era um conhecimento de um grande radialista, eubiota, o Antônio Carvalho, né? Que já está aí evoluído por novas vidas, né? Novos caminhos, e que ele sempre trazia esse conhecimento. A vida é sempre um eterno para frente, para o alto, não tem para trás, mesmo que a sua vida esteja apontando para trás. Então, muito cuidado aí também. E cuidado com os condicionamentos. A gente tem muito de estar condicionado e condicionada a um estado antigo, porque o condicionamento nos traz segurança. Eu já conheço aquela habitação, aquele chão, então eu fico condicionado com aquilo. Eu não arrisco mais. Então, cuidado. Você não vai arriscar para coisas que vão te trazer insegurança, você não vai arriscar coisas que vão te trazer um mal. Mas por que não arriscar um novo movimento? Por que não arriscar uma coisa que você não faz ou não fazia? Não é? Justamente para não estar preso a hábitos condicionantes. Cuidado com o medo, cuidado com a zona de conforto e principalmente o que a gente conhece, traz, que é o quê? A narrativa limitada. Traduz isso, Paulo. Que história é essa de narrativa limitada? Pode ver, quando alguém te pergunta assim, né? Alguém pergunta, Paulo, tá tudo bem, né? Faz uma pergunta, tá tudo bem, graças a Deus. A gente vai respondendo isso, né, ao longo da vida, por quê? Eu tô preso muitas vezes a uma narrativa limitada. Então isso quer dizer o quê, Paulo? Que eu vou falar para a pessoa que está tudo ruim? Não, não é tudo ruim. Mas cuidado não estar presa a narrativas limitadas onde você se condiciona a achar que está tudo bem. Mesmo ao dizer para uma pessoa que está tudo bem, querendo mostrar para ela que a sua vida está controlada, está tudo bem. Cuidado com esse tipo de narrativa. A gente tem uma mania de estar presa a esse tipo de coisa, de condição, e acabar entendendo que está tudo bem, e aí não faz mudança nenhuma, não age sobre a própria vida, não estabelece a sua nova versão. Isso é importante porque quando eu faço as tiragens do tarô, e já convido você a fazer a sua tiragem para 2026, às vezes aparecem alguns arcanos que são perspicazes para isso. Um deles é o diabo, né? Que não é aquele diabo das religiões cristãs, né? Que traz talvez uma versão maléfica. O diabo é muito perspicaz nisso, quando a gente fala na tiragem, pelo seguinte: pode falar um pouquinho das nossas prisões internas. Aquilo que eu estou presa e que eu preciso me libertar. Então cuidado, viu? Porque saindo o diabo numa tiragem, se você faz em termos do âmbito de vida, pode mostrar algumas prisões que você precisa se libertar. Outra coisa, o eremita, por exemplo, numa tiragem, né? E aí, claro, trazendo uma perspectiva geral, tem que ver sempre as condições. Pode trazer uma condição de isolamento. Eu não quero mais me encontrar com aquilo, então eu me isolo. Cuidado, se isolar muitas vezes não é a melhor perspectiva. Outra coisa também pode trazer aí de repente, né, aquela condição da roda da fortuna, né? Aí quando sai a roda da fortuna a pessoa fala assim, nossa, que legal, vou ficar rico, ficar rica. Desejo, ainda mais agora, talvez final de ano, né? Aproveita aí fazer sua fezinha para que você fique rico, rica, milionário. Mas a roda da fortuna, numa outra perspectiva, pode dar aquela coisa da inanição. Eu não vou lá e ativo a minha roda. E a roda da fortuna é muito interessante, porque é um dos únicos arcanos que não tem uma persona ali. Porque a persona é você mesma, que tem que ir lá e girar a roda para fazer a sua nova versão acontecer. E para que essa nova versão aconteça, vamos lá então para as previsões aos 12 signos, dias 13 e 14 de dezembro, já aí final de semana, né, se preparando, já quase chegando o Natal. Então vamos lá as previsões, começando pelo signo de Áries, arianas e arianos. Momento de profundidade emocional nesse final de semana, então aproveita para reavaliar a visão de vida, uma expansão mental, emocional, principalmente porque eu sei que você tem a ambição em alta, ainda mais agora, final de ano. Então aproveita para ter aí um recolhimento, uma profundidade emocional, para que você possa então atingir essa ambição que você tanto deseja dentro das perspectivas que você quer colocar agora para 2026, tá bom? Aproveite isso. Taurinas e taurinos, momento de intimidade mais intensa, de transformações mais internas, mais intensa e principalmente, se você quer expandir as parcerias que você tem hoje, sejam parcerias de trabalho, conjugais, como seja, é importante fazer o quê? Diálogo, ok? Às vezes a gente evita o diálogo porque eu quero evitar o conflito.
Então não vou estabelecer o diálogo. Cuidado, taurino e taurina. O diálogo é importante para essas transformações internas que eu tenho certeza nesse final de semana você vai fazer. Geminianas e geminianos, coloque as suas relações em foco, principalmente porque o seu poder pessoal vai estar forte, então isso pode trazer boas negociações, um momento de atração também, e aproveite também aí o final de semana para estabelecer um cuidado aí com a sua máquina, né? E não é a máquina tecnológica não, ó, é aqui a máquina do corpo, tá bom? Então aproveite esse movimento no final de semana. Cancerianas e cancerianos, coloque mais energia nos seus relacionamentos diversos, principalmente organizando a sua própria rotina e ajustando um pouquinho da expressão emocional para esses relacionamentos. Né? De repente você está se doando demais para um relacionamento ou não se doando tanto para outro. Então ajusta, aproveita o final de semana para pensar sobre isso e principalmente para viver também momentos de prazer, se dedicar, seja de maneira mais solitária ou de repente com as pessoas que você deseja ver envolvidas. Leoninas e leoninos, momento de temas familiares, então vamos dar atenção também. Você é protagonista da sua própria vida, mas também precisa dividir um pouquinho esses temas. Momento de brilho pessoal para que você possa se expressar para tudo isso e principalmente estabelecendo uma disciplina necessária, importante para a vida que você compartilha com as pessoas. Então, aqueles temas do passado que você precisa resolver, ou familiares, é momento neste final de semana. Virginianas e virginianos, momento de reorganizar suas bases emocionais. Aproveite para se dedicar um pouquinho a afetos mais profundos. Sabe por quê? Às vezes a gente vê a nossa vida acontecendo, né, diante de nós, ali, e a gente não se dedica a entender melhor que essa própria vida pode ser compartilhada com as pessoas do entorno, com as pessoas que nos seguem, com as pessoas que aparecem nas rotinas da nossa vida. Então, você tem vontade de fazer isso. Então, aproveite, virginiano e virginiano, para ter a organização dessa base emocional com as pessoas que você partilha a vida. Librianas e librianos, a chave para esse final de semana é a comunicação, mas principalmente para diálogos resolutivos. Às vezes, até falei anteriormente para um outro signo, a gente precisa conversar, não quer conversar para evitar o conflito, mas tem diálogos que precisam vir para resolver. Então, veja aí, faça uma lista das pessoas que você precisa resolver com um diálogo. Então vai lá, encontra a pessoa, né, estabeleça um diálogo resolutivo para que você possa caminhar e aí ter segurança para de repente pensar sobre a sua vida material, financeira, decisões agora para o final, início do ano. Isso vai ser importante para você também. Escorpianas e escorpianos, vocês estão aí nesse final de semana com a iniciativa mais forte, momento de protagonismo. Então, aproveite para tomar decisões firmes, né? Não fugir das decisões não. Vocês estão aí com um magnetismo muito forte, isso já vem de algumas semanas, então aproveite, né? Não para exercer poder sobre o outro, né? Sobre a condição que você está ali resolvendo, mas para estabelecer uma situação também resolutiva e de iniciativa mais forte e de protagonismo da própria vida. Sagitarianas e sagitarianos, continua aquela sensibilidade alta, mas principalmente para você fazer movimentos financeiros. Sabe por quê? As novas iniciativas que você deseja ver agora para 2026. Então, aproveita para reorganizar tudo isso. Às vezes o final de semana é um momento bom porque você não vai estar preso tanto às rotinas do trabalho, então você tem maior tempo também para pensar sobre isso e até estabelecer quais são as decisões que você precisa ir para a semana, não é? Ainda é momento importante de estabelecer parcerias no próprio trabalho, então pega o final de semana para reorganizar tudo isso, mas sempre lembrando da sensibilidade que você está tendo em alta aí. Capricornianas e capricornianos, momento de clareza mental. Então olha que bacana para você justamente estabelecer tudo isso e junto com essa clareza mental, impulso para resolver questões, mas aí com apoio coletivo. Então aproveita aí capricorniana, capricorniano, para não fazer as coisas sozinho não. Divida isso com a pessoa que você percebe que pode te ajudar, que pode estabelecer uma parceria bacana e legal, porque isso vai trazer principalmente novas oportunidades para os seus movimentos futuros. Aquarianas e aquarianos, momento de perceber que as redes sociais que você estabelece,
elas vão te trazer movimentos profissionais. Às vezes na nossa rede social, a gente tem lá 1.000, 2.000 amigos, sei lá quantos milhões de amigos você tem, e às vezes a gente não troca ideia com essas pessoas, né? Às vezes são pessoas do passado, pessoas que vão chegando, mas que tal mandar um oi para essa pessoa, que de repente tem um vínculo com o trabalho que você faz. Não estou dizendo para ter um interesse sobre isso, não é isso, mas que pode surgir uma oportunidade sobre isso, sabe por quê? Isso pode trazer uma viabilidade, não só para uma oportunidade de trabalho, emprego que seja, uma parceria, mas para ideias do trabalho que você faz. Então você pode, a partir do momento do contato com essa pessoa, estabelecer melhores momentos com você mesma para os trabalhos que você faz. Piscianas e piscianos, parcerias estratégicas, principalmente para você ter destaque também no trabalho. Então aí sim, piscianas e piscianos, aproveite para fazer essas parcerias. Sabe por quê? Às vezes a gente olhando o outro trabalhando, a gente pode ter uma expansão mental daquilo que a gente deseja também realizar. Então aproveite para olhar, né, para o lado e perceber como é que as outras pessoas fazem o seu próprio trabalho, o trabalho que você faz. Uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa que faz um trabalho fora da mesma natureza que você faz. Então aproveite o final de semana para ver sobre isso, porque pode trazer uma expansão mental para conexões importantes que de repente você pode aproveitar. Essas foram as previsões para o final de semana, dias 13 e 14 de dezembro. E continuando aqui o nosso bate-papo, é importante esse tema que eu trouxe hoje pelo seguinte: a sua versão futura já existe. Ela já existe. O que falta é justamente você alcançá-la de dentro para fora para que ela aconteça no tempo que você deseja ver realizado. E essas versões, e aqui alguns signos até conseguem fazer isso com uma melhor facilidade. Não é que outros não consigam, mas quando você percebe uma versão que está dentro de você, que você vê acontecendo ali fora, você precisa então testá-la. Não é só ficar imaginando que aquela versão, nossa, se eu fosse assim, nossa, se eu estivesse assado, se eu fizesse isso. Então faça, viva, aconteça, estabeleça dentro das condições e ferramentas que você tem. Não é esperando, o dia que acontecer isso eu faço. Não, faça agora, estabeleça agora, viva agora. Eu vou até trazer um conhecimento aqui que eu tenho certeza que você já passou. Lembra quando você era criança? Quando nós éramos crianças, o que a gente fazia? A gente se imaginava o super-herói e tal, não é? A super-heroína, o personagem. E a gente fazia isso com uma grande facilidade. E ao longo da vida a gente vai perdendo esta criatividade de exteriorizar versões que a gente vê acontecendo. Não estou dizendo para você imaginar um super-herói agora, mas a versão que você deseja ver acontecer, feche os olhos agora, imagine acontecendo fora de você, exteriorizando isso, e vá em busca dessa versão. Quais são as ferramentas que você tem que justamente fazer acontecer para essa nova versão? Isso é importante porque, por exemplo, quando a gente passa pela situação da hipnose, a gente pode estabelecer melhores padrões. Não é? Então que tal fazer a sua sessão de hipnose para justamente reconhecer essas novas versões que você deseja ver realizado e realizada. O seu futuro, de alguma maneira, ele já está pronto. Ele está pronto dentro da perspectiva, eu trouxe isso em programas anteriores, tem pessoas que acreditam que são agentes do próprio destino, do próprio futuro, e tem pessoas que acreditam que o futuro está escrito. Se eu estou falando para você aqui ou lá, isso pouco importa, para mim no caso. O que eu quero que você seja desses dois grupos ou até de mais grupos que tenham entendimento sobre o futuro é que você acesse esse futuro para realizar hoje. Porque quando eu tenho a perspectiva do futuro próximo ou médio ou longo prazo para que eu faça acontecer no momento atual, eu tenho ferramentas melhores para fazer isso acontecer. Eu tenho melhores resultados para que eu veja isso acontecendo. Até porque, de alguma maneira, a pergunta principal é: você está pronto para o futuro que está chegando? Você está pronto para o 2026 que está chegando agora? 27, 28, 29, não sei em que tempo você está me acompanhando nesse programa?
Esse momento agora do final de ano é crucial para que você faça seu mapa astral, para que você faça sua tiragem de tarô. Então vem comigo, marque já a sua consulta pelo código 11993020468, 11993020468, ou pelas redes sociais, @PauloBNAstrologia, em todas elas, e mande uma mensagem, vem conversar comigo um pouquinho sobre tudo isso, que a gente troca esse bate-papo aqui às quintas-feiras, 6 horas da manhã. E passando aqui sempre agradecendo você que me acompanhou neste programa, desejando uma linda quinta-feira, uma ótima semana para você, um beijo no seu coração e até mais. Você acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral. Agora uma pausa bem rápida e logo mais